amigos, estamos de volta com o Pod Costa. Hoje nós convidamos um profissional experiente e, além do exercício da profissão já consolidado, tem também uma vasta abrangência política na observação do dia a dia, na observação da vida, no acompanhamento dos próprios elementos que constituem a política brasileira, a vida brasileira. Nós hoje recebemos com muito prazer o jornalista Tony Rodrigues, que tem marcado uma posição forte, sobretudo nas redes sociais nos últimos dias. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz, Feitosa, satisfação imensa estar aqui com você e com seus espectadores. Satisfação é nossa, pode acreditar. Eu gostaria que o senhor contasse a sua história de vida como jornalista, que é marcante, todos nós sabemos, o Piauí todo reconhece o seu profissionalismo, o seu trabalho. E aí, como é que foi aí a vida desde cedo para entrar na vida jornalística? Teve muitas dificuldades? Como é que funcionou? Teve muita dificuldade, Feitosa. Me lembro bem que, na época, quando eu comecei como locutor noticiarista na Rádio São José dos Altos, o jornalista Elvira Raul. E era muito difícil, porque eu morava no Saci, pegava um ônibus para a Praça Saraiva, da Praça Saraiva pegava outro ônibus para Altos, para apresentar noticiários de hora em hora e um programa jornalístico ao meio-dia. No final da tarde eu fazia o caminho de volta para casa. E passei nisso aí mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, até que eu resolvi me mudar, me transferir de maneira definitiva para Altos, que aliás não foi nenhuma novidade para mim, porque foi a cidade onde eu me criei. Eu fui para lá quando eu tinha 3 meses de vida, inicialmente. Lá eu fiz meus primeiros estudos no colégio. Então você não nasceu em Altos? Não nasci em Piripiri. Nasceu em Piripiri. E aí nós viemos para Altos, minha mãe e eu, logicamente, eram 3 meses. Aí o que é que acontece? Lá eu fiz os primeiros estudos, unidade escolar Afonso Mafrense, primeiro Tio Patinhas, que é o colégio Jardim de Infância, depois Afonso Mafrense, anexo Afonso Mafrense, Mário Raulino, que é a unidade escolar Mário Raulino, e um ginásio Pio 12. Em 1979 a gente se transferiu para Teresina, para fazer o ensino secundário, fazer o segundo grau científico, como se dizia na época. E aos 18 anos eu resolvi que iria entrar na comunicação como apresentador de rádio, como jornalista, e aí o que naquele tempo cabia era exatamente o locutor noticiarista, apresentador do programa jornalístico, que era o Jornal da São José. E foi muito bom porque rapidamente, apesar de todos esses percalços iniciais, da dificuldade de deslocamento que eu enfrentei, nós tivemos uma boa resposta de audiência, não apenas ali no município de Altos, mas em toda aquela microrregião, Alto Longar, Beneditinos, José de Freitas, Campo Maior, Capitão de Campos, e avançando bastante, principalmente depois que a jornalista Elvira colocou ali 10 kW de potência na rádio. Então aquilo trouxe também uma certa notoriedade para o nosso trabalho em Teresina. E foi aí que eu consegui viabilizar a minha presença na imprensa de Teresina. Primeiro como correspondente em Altos, de jornais como o Diário do Povo, o Estado, o Jornal O Dia. E depois eu tive uma breve temporada nas rádios Heróis do Genipapo, Verdes Campos FM, em Campo Maior, e em seguida me transferi para Teresina, onde trabalhei no jornal Folha do Nordeste com o Helder Eugênio. Ao sair da Folha do Nordeste, eu tive ali um período mais ou menos de 3, 4 meses em que trabalhei com você e o Chico Viana na revista Contexto, ali na Avenida Campos Sales, E dali eu fui para o Correio do Piauí, do Genésio, que ficava ali na Pinel, Genésio Araújo, é um jornalista muito reconhecido e bastante comentado pela sua trajetória. E, em seguida, fui para o Meio Norte. Passei 10 anos no Sistema Meio Norte. Desses 10 anos, 5 anos como apresentador de televisão. E o período inteiro, o período integral, como editorialista do jornal impresso, mas também teve um período em que eu fui editor de municípios e depois editor de política. Isso me deu assim uma experiência muito grande, um contato muito grande no conhecimento da realidade do estado do Piauí. Porque o Piauí, a grande verdade, é que antes desse caderno de municípios, que eu não estou querendo aqui marcar antes de mim ou depois de mim, mas a questão de uma busca pela verdade,
dos municípios, a história dos municípios, a realidade atual dos municípios. Então você tinha programas que faziam a história das prefeituras municipais, das lideranças políticas, dos prefeitos e dos vereadores. E nós, evidentemente, ampliamos isso para conhecer também a realidade das comunidades rurais, das lideranças comunitárias, das pessoas do povo, não é? Porque eu acho que o mais importante de tudo é você trabalhar o reconhecimento por quem é do povo. E aí isso nos trouxe também uma grande presença junto aos mais de 200 municípios na época, hoje já são 224, mas desses mais de 220 municípios, eu percorri ao longo desse período de mais ou menos 5 anos como editor de municípios, por volta de 150 a 160 desses municípios, de conhecer na época pessoalmente, de conhecer in loco e de retratar a realidade, que é o que me parece, Feitosa, não mudou muito, não é? A gente observa que basicamente os problemas que acometem os municípios hoje são os mesmos que acometiam naquele período. Mas aí eu volto aqui novamente à minha breve história de vida, não é? Eu, depois de muitos anos da atuação profissional, eu consegui estabelecer um diálogo muito franco e muito sincero com o espectador. Não apenas agora na comunicação formal, mas também e principalmente nessa nova comunicação que surgiu em 2004 com o Orkut, não é? A rede social propriamente dita, depois mudou lá para 2008, 2009 para o Facebook, e depois surgiu o Instagram e o TikTok e várias outras mídias sociais. Então hoje eu dialogo como jornalista e como cidadão através das redes sociais. É uma das etapas também que eu considero muito importantes nessa minha trajetória como profissional de imprensa. E como é que o senhor analisa friamente a performance da imprensa piauiense? Depois de ter passado por tantos órgãos, de ter tanta atividade. Eu sempre me preocupei muito. Nós tivemos a oportunidade de conversar em diversas oportunidades, trabalhamos juntos em algumas ocasiões, e eu sempre me preocupei muito com o aviltamento. Não é que a imprensa e nem os profissionais se aviltem, não é? Mas é que existem alguns desses mercadores de comunicação, que eu digo assim, eles se importam muito pouco com a transmitir a realidade para o povo, com escutar o sentimento do povo. Eles trabalham muito em face de governos. Tanto é que hoje essa questão de faturamento, vamos dizer assim, ele chega a mais ou menos 70%, tanto dos governos federal e estadual, quanto dos governos municipais, das prefeituras municipais. Então, hoje se busca muito esse tipo de faturamento, porque você sabe que, como eu disse no início, quando você tinha aquele programa de municípios que se importava apenas com a realidade dos prefeitos e dos vereadores, das lideranças políticas graduadas. Então você vai contar uma história pela metade, que é a história desses indivíduos, ao mesmo tempo em que você negligencia e ignora a história real daqueles que estão vivendo e construindo cada etapa e cada dia em cada cidade do estado do Piauí. Você ignora o povo, ignora a voz rouca das ruas para dar voz única e exclusivamente a quem está no poder. Isso me preocupa na imprensa e sempre me preocupou desde quando eu militava na imprensa formal. Porque existe a questão financeira, né, dos meios de comunicação, se bem que em algumas partes é absolutamente legal que órgãos públicos destinem recursos para os meios de comunicação. Mas parece que aquilo, em alguns casos, é condicionado, né? Existe um condicionamento e várias vezes a gente tem ouvido depoimentos de profissionais, inclusive profissionais que foram retirados do ar praticamente à força, não é? Porque estavam fazendo um bom trabalho, estavam gostando do seu trabalho e estavam também sendo admirados pelo trabalho que realizavam. Mas o que nos contam é que, de fato, existe aí um condicionamento. Ou você fala aquilo que é determinado pelo governo de plantão, ou então você perde totalmente qualquer tipo de possibilidade de obter algum tipo de verba de patrocínio. Eu também acho justo, Feitosa e espectadores, que o governo do Estado, que as prefeituras municipais, que o governo federal, eles anunciem nos meios de comunicação. É para isso mesmo, para anunciar, para contar, para fazer transparência, para fazer campanhas educativas sobre trânsito, para fazer campanhas educativas de saúde, de vacinação, de orientação sobre inúmeros problemas de saúde que, porventura, venham a acometer a população. Mas principalmente para isso. E não para exatamente aviltar os meios de comunicação e os jornalistas, impedindo que
o jornalista venha a relatar o fato verdadeiro quando necessário. Então você tem aí uma intromissão, né, do departamento comercial, eles forçam basicamente isso, uma intromissão do departamento comercial das empresas no departamento editorial. Ao ponto de muitas vezes você estar apalavrado em contrato com um determinado meio de comunicação, o empresário chega para você e diz: olha, infelizmente eu não vou mais poder lhe manter aqui porque você fez uma matéria que desagradou o prefeito ou que desagradou o governador. E aí, infelizmente, é a realidade que a gente vivencia no cotidiano do estado do Piauí. Isso que a gente está vendo hoje no Brasil já acontece aqui praticamente desde sempre, não é? Porque a imprensa ela ganha uma nova roupagem de pretensa e suposta imparcialidade com a Lei 1250/1967, que é a lei de imprensa, que é uma lei draconiana, não é? Que obriga o jornalista a ir buscar a versão do outro lado a qualquer custo. E eu sou a favor de que você busque contar a história por inteiro. Mas sacrificar um fato, sacrificar uma informação porque alguém não quis falar, por isso que essa lei caiu, não é? Porque ela terminava parcializando o processo de construção da notícia. Mas ela, de certo modo, trouxe um profissionalismo para a imprensa, porque antigamente os jornais, e você sabe disso talvez até mais do que eu, porque tem uma vivência histórica muito maior e pode depois oportunizar um comentário, né, aqui na própria entrevista. Antigamente os jornais funcionavam como representação dos partidos políticos, né? Era um jornal que representava o PRP, o Partido Rural Progressista, o PDC, Partido Democrático da Comunidade. Estou citando aqui apenas a título de posicionar historicamente o nosso espectador. Então, eles eram representações, de fato, dos partidos. E nesse momento aí, foi na ditadura militar, que houve essa profissionalização. Mas, ao mesmo tempo, essa profissionalização estabeleceu como critério fundamental para que você pudesse manter um meio de comunicação se sujeitar às normas do governo militar, que é através da censura. Certas coisas não podiam ser ditas. Isso terminou gerando nos estados uma espécie de acomodação, porque como a grande maioria dos governos de estados eram pessoas impostas pela ditadura militar, e algumas apenas eram lideranças regionais colocadas no regionalismo, mas o fato é que terminou gerando uma certa acomodação. Ninguém quis mais ir buscar o comércio, ninguém quis mais ir buscar a indústria, as empresas, fazendo projetos de comunicação para vender. Não é? Simplesmente se acomoda, o meio de comunicação fica vivendo ali, na sua grande maioria das verbas públicas, e apenas fazendo leves classificados com a iniciativa privada, vamos dizer assim, para complementar essa renda, quando deveria ser o contrário. Não é? Na questão do exercício profissional, o senhor acha que as redes sociais amenizaram essa situação, vamos dizer, de cerceamento da atividade? Eu acho que elas amenizaram de um lado para a população, porque a população ela pode ter mais acesso. Agora, é preciso também que a gente tenha muita cautela, porque muita coisa que aparece nas redes sociais termina não se constituindo na apuração do fato, né? Por isso que eu defendo a questão do jornalismo propriamente dito. A transformação de um determinado episódio, de um acontecimento em notícia, ela passa por um processo quase industrial. E às vezes eu fico olhando, todo mundo quer ser jornalista, né, Feitosa? Mas ele não sabe o que é você construir uma matéria, você apurar uma notícia, você ir buscar o fato e depois transformar aquilo numa redação jornalística para garantir a compreensão das pessoas. O que é um lead, um sublead, o que é uma pirâmide invertida. No caso de imagem, existe também um plangê, contra-plangê. Quer dizer, as pessoas elas acham assim, que é só você chegar e botar uma máquina fotográfica ou pegar uma câmera dessa e apontar para um determinado local. Mas, de qualquer modo, eu acho que mesmo o que está sendo feito com todos os erros possíveis e imagináveis, ainda é melhor do que você ficar sobre o cerceamento de determinados governos que são tirânicos por natureza. Tem uma coisa hoje na política que eu observo, não sei se é apenas uma visão minha, mas eu observo que uma parte da classe política ela não está mais preocupada com o que disse no passado. Certo? Ela diz uma coisa hoje, mas não está mais preocupada com o que disse no passado. Por exemplo, em 82, quando o Hugo Napoleão foi candidato a governador, ele foi... quando ele ganhou a eleição, a oposição, na época, o acusava de nepotismo. E o que se sabia era que ele tinha apenas um primo na então CEPISA, que era o Arthur Napoleão, e que já era funcionário de lá
e tudo, mas o acusavam de nepotismo. Hoje, nós temos aí nomeações de parentes em profusão e ninguém está mais preocupado com isso. Por quê? O que é que o senhor acha que aconteceu nesse período? Porque hoje nós temos casos absurdos de nomeação de parentes. Dinastias, né? E o Hugo Napoleão foi acusado, eu me lembro muito bem, porque tinha um primo na Cepisa. Eu acho que aí você... É a questão da narrativa, né? O Hugo foi vítima da narrativa da oligarquia. Certo, e também eu observei que não houve uma preocupação da imprensa em fazer isso, em resgatar isso. Olha, em 82, na campanha, depois que o Napoleão assumiu, ele foi acusado disso, aquilo, outro. Hoje estão nomeando isso, nomeando aquilo. Não há essa preocupação. O que está acontecendo com o jornalismo? Pois é como eu lhe disse, houve uma acomodação a partir dos anos finais aí da ditadura militar, em 1985, e eu acho também, Feitosa, que isso vem muito dessa perseguição que se faz, né, contra o jornalista. Acho que termina que o profissional fica com receio de avançar em alguns pontos, em alguns debates, em algumas discussões. Mas é fato verdadeiro, né? Esse tipo de acusação ele permeia a liderança do ex-senador Hugo Napoleão, do ex-senador Freitas Neto e de várias lideranças ali do antigo PFL, Partido da Frente Liberal. E o que está acontecendo hoje é um escândalo. Se você tivesse isto que acontece hoje aos 30, 40 anos passados que você relatou, nós estaríamos vivenciando uma verdadeira um escândalo sem precedentes na história da política do Piauí. Porque, veja bem, o camarada é ministro, é senador, o camarada quer botar o filho como deputado federal no lugar, na vaga da mãe do camarada, porque ela foi para uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado. Detalhe, sem qualquer tipo de experiência jurídica, sem qualquer tipo de notável saber jurídico, entendeu? E com uma bagagem muito negativa de escândalo sobre as costas, vindo do período em que ocupou a Secretaria Estadual de Educação. Então eu acho que isso aí só já dava uma novela de incontáveis páginas ao longo de muitos meses, de muitas semanas, no jornalismo que se fazia antigamente, que era um jornalismo muito mais apurado e muito mais acurado. E a gente tem inúmeros casos. Eu digo, olha, antigamente você tinha a oligarquia, agora você tem dentro das oligarquias reinantes aqui no Estado, você tem as dinastias familiares, porque me parece que o Estado foi dividido em capitanias hereditárias para atender essa formação oligárquica e dinástica que se vivencia hoje. Você tem um deputado federal que quer ser senador, mas a mulher dele já é senadora porque é suplente de senadora, está no exercício do mandato. Além de querer ser senador, ele quer também o filho como deputado federal e um outro filho como deputado estadual. Ou seja, são dinastias, são movimentos dinásticos que afrontam completamente a dignidade e a soberania do povo, e eles ainda falam em soberania popular. O povo é completamente isolado de todas essas discussões. Tanto é que hoje eles tratam a questão eleitoral, e eu digo às vezes a gente se coloca como um pretenso, não é? Numa disputa que eu sei que é bastante difícil, e é uma luta de Davi contra Golias, porque eles dominam todo o sistema de comunicação. Aqueles que não se deixam dominar, eles colocam numa espécie de espiral de silêncio, e o próprio povo, que é quem deveria decidir, é colocado também numa espiral de silêncio, ali acorrentado, utilizando-se de programas sociais que deveriam ser usados para libertar as pessoas, mas utilizando esses programas exatamente para aviltar, acorrentar e impedir que as pessoas se manifestem. Essa prática de colocar parente na política, daquela pessoa de maior expressão, aí colocar como sucessores parentes, ela parece que contagiou também a oposição, né? Nós observamos também isso aí, estou falando a nível nacional, Sim. né? A própria família Bolsonaro tem... O Bolsonaro foi presidente, o Flávio, senador, o Eduardo, deputado, o Carlos, vereador, o outro já vai entrar também, né? Embora seja assim, numa disputa assim um pouco diferente, mas não deixa de ser uma prática dinástica. Mas eu acho assim que tem uma diferença. A diferença é que aí verdadeiramente se pratica o processo democrático, porque quando o Bolsonaro foi eleito presidente em 2018, o Flávio Bolsonaro era deputado estadual e tinha o direito de se candidatar ao Senado.
Então ele já exercia mandato eletivo. Isso. A mesma coisa acontece com o Eduardo, deputado federal. Ele é funcionário da Polícia Federal, se candidatou a deputado federal em 2014, foi eleito. Em 2018 ele já foi reeleito. O Carlos Bolsonaro já é vereador há vários mandatos, eu acho que há mais ou menos uns 6 a 8 mandatos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Apenas, me parece que o Renan, que é o mais novo, Jair Renan, ele se elegeu agora em 2024 lá em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Então eu acho parece que vai para federal, parece, não sei. Bom, eu acho assim que existe uma diferença. É muito diferente você pegar, você chegou. Mas essa diferença que o senhor está dizendo que existe, vamos aqui Vamos. Né? Essa diferença que o senhor está dizendo que existe não é porque o senhor está nesse campo, não. Não. Eu também diria, se fosse, por exemplo, se você trouxesse a questão para um mandatário como o Antônio José Medeiros, que é do PT. Antônio José Medeiros foi mandatário, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, ele nunca colocou ninguém. Mas se ele tivesse colocado, ou se ele tivesse sido contemplado numa de qualquer dessas situações, ele teria direito, porque ele já vinha num crescendo dentro, antes do PT chegar. Interessante, me lembrou aí. O Antônio José, realmente, a trajetória do Antônio José nós conhecemos de muito tempo, né? Sim. Desde vereador. Ou seja, quando mas tem a Zenaide, que é um pouco ligada a ele, mas não teve mandato, né? Mas veja bem, quando o PT chegou ao poder em 2002, ele já exercia mandatos eletivos. Isso. Que aí ele se elege deputado estadual, mas ele já tinha sido vereador em Teresina. Então eu não acho que haja. Se ele já vem num processo, dentro do processo democrático, não é problema. Agora, quando você chega ao poder, aí você passa a utilizar a estrutura de poder, ou as estruturas de poder, para as engrenagens, beneficiar os parentes, para favorecer os familiares, aí sim que eu acho condenável. Até porque eu acho que se o camarada se elege antes, não é, de qualquer situação de que um parente chegue ao poder num cargo mais graduado, ele tem muito mais opções de se queimar politicamente do que qualquer outra pessoa. Mas eu penso que, se você conquista pelo voto direto, pelo voto democrático, logicamente, no crescendo, como eu falei no exemplo aí do petista, né, do Antônio José Medeiros, eu acho que não haveria problema. Não. Agora, quando você vai para o governo, como podemos citar aqui o caso, não vou citar nome porque... Mas a gente sabe, tem um ministro que foi governador, aí o ministro chega lá, ele estava lá, depois botou a mulher deputada. Aí depois que ele botou a mulher deputada, continuou colocando familiares lá em uma prefeitura do interior, onde ele nasceu, bota lá um primo na prefeitura, bota lá um sobrinho na outra prefeitura, bota um parente em segundo grau para ser vereador. Quer dizer, é muito distante, Feitosa, porque você tem aí uma estrutura de poder muito grande contra as pessoas comuns que estão disputando ali. Você acha, por exemplo, que uma eleição como a de Parlandim, que foi disputada agora em 2024, foi uma eleição justa em que o ministro de Estado ele vai se empenhar pessoalmente para colocar ali o seu candidato a prefeito? Não é justo, absolutamente. Você está utilizando uma estrutura de poder, acho que absoluta e suprema. Tem um filme do Clint Eastwood que chama Poder Absoluto, onde ele faz um relato sobre a presidência, o impacto que é você enfrentar um cara como o presidente dos Estados Unidos, num caso lá de crime que teria sido cometido no filme, né? Não é um filme ficcional, mas ele discute exatamente esse poder absoluto, onde o governo federal tem mais poder do que o governo estadual. E os dois governos juntos certamente terão mais poder do que uma prefeitura municipal. Então é onde está o grande problema. É você utilizar a estrutura de poder, a máquina pública, para beneficiar os seus familiares. Porque eu não acredito absolutamente que uma pessoa como a que a gente acabou de citar, ela tivesse condições, não estou chamando de nenhuma coisa ruim, mas tivesse condições de chegar por meios próprios, utilizando o partido, porque inclusive foi colocada como pré-candidata a prefeita num dessas eleições anteriores, e não teve condições nem de iniciar o debate prévio, não aguentou nem as críticas da prévia eleitoral, imagine a própria campanha em si. Então, como seria uma pessoa dessa como candidata se não tivesse a proteção de um elemento com essa força política? Qual é o futuro que o senhor imagina para a imprensa brasileira? O futuro da imprensa brasileira é bem complexo se a gente observar o que já está acontecendo numa escala crescente e muito dinâmica. A perda de credibilidade dos veículos hoje é tão grande que você vai na Folha de São Paulo, eles estão vendendo assinaturas a R$ 1,50 por mês.
é inimaginável que esse valor possa chegar a bancar alguma coisa. Talvez seja um complemento. Você vai no jornal O Globo, as pessoas ficam ligando desesperadas para fazer assinaturas por R$2, por R$1,50. Você vai numa emissora como a Rede Globo de televisão, outrora Vênus Platinada, que viveu a vida toda de verbas públicas, e hoje, quando a verba pública escasseia, ela praticamente avilta o seu discurso, avilta a sua linha editorial para atender o interesse de quem está no governo. Porque a Globo, pelo poder que ela detinha antigamente, ela não tinha problema de credibilidade. Ela chegou a 100 milhões de espectadores apenas uns 10, 12 anos passados. Mas hoje, se você for observar a dinâmica da audiência da Globo, os seus apresentadores, os seus repórteres não têm mais sossego nenhum para fazer uma transmissão ao vivo. Eles estão ali na beira da praia, aí de repente chega um camarada atrás, olha, Globo lixo. Estão ali num edifício fazendo a cobertura de um evento, aí chega lá um atrás aqui, Globo lixo, entendeu? A Globo não serve. Ou seja, ela perdeu, não só a Globo, eu estou dizendo a imprensa de um modo geral. E por que isso acontece? Porque ela deixou de agir como imprensa. O que é a imprensa? O Milor Fernandes já dizia, olha, imprensa, jornalismo é de oposição. O resto é um botequim de secos e molhados. Por quê? Porque é de oposição. Porque ela tem que se opor ao que está errado. Ela tem que se opor para construir uma nova realidade que seja melhor para a população. E tem que acabar com essa história de imparcialidade plena, porque a imparcialidade plena ela só existe como justificativa pueril. Todo e qualquer indivíduo, eu, você, temos preferências políticas, temos preferências ideológicas. Quem não deve ter é a notícia. Essa notícia que está sendo corrompida, que está sendo oferecida pela metade às pessoas, que faz com que as pessoas repudiem os veículos de comunicação. E, logicamente, eu vejo assim com muita dificuldade para o futuro imediato, tanto no aspecto de faturamento, propriamente dito, porque eu não acho que nenhum governo tenha condições de manter ao longo de muito mais tempo. Imagine você que há pouco tempo, na Globo News, que é o principal veículo de TV paga do Brasil, eles mantinham vários apresentadores apenas para fazer o papel de intercâmbio vocacional com a SECOM do Palácio do Planalto. O secretário ligava, o secretário de comunicação do Lula liga e diz, olha, diga isso. O ministro lá de outro poder liga, diga isso. E o jornalista estava ali pago. Quer dizer, eles já demitiram vários desses jornalistas sinalizando, não apenas aquela história do Magnitsky, né, do Donald Trump, mas sinalizando também que ele não tem condições de manter esse tipo de jornalismo por mais tempo. Ou a imprensa rapidamente volta às suas origens de buscar oferecer notícia imparcial. Não querer que o jornalista... eu sou... Não, o Bonner, por exemplo, está deixando agora o Jornal Nacional, ele não pode nem andar. Ele faz caminhadas, eu já vi, faz caminhadas ali em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, todo fantasiado. Entendeu? Ele usa aquela barba, aí ele bota um óculos escuro, bota um boné aqui e vai lá caminhar todo fantasiado. Outro dia ele chegou numa panificadora, tirou o boné e passou um lenço aqui na testa molhada de suor e foi hostilizado pela população presente. Imagine, o William Bonner, que é o dono da mais impactante e, logicamente, conhecida bancada de jornalismo do Brasil. Hostilizado. Hein? Ou volta para as origens, ou nós não teremos absolutamente imprensa, não é? Daqui a mais alguns anos. Vamos então, totalmente para as redes sociais. Agora, essa história de que eles também estão fazendo uma campanha terrível contra as redes sociais, querendo estabelecer censura prévia, como se fosse regulação. Não existe regulação de rede social. Porque a rede social, o que é a rede social? A rede social é uma praça pública, onde você chega lá e diz o que você acha que deve dizer e, evidentemente, tem que pagar pelos excessos que cometer. Se eu xingar alguém no cunho pessoal, no âmbito de uma calúnia, de uma injúria ou de uma difamação, é lógico, Feitosa e espectador, que eu tenho que pagar por isso. Jamais eu imagino, como jornalista, de fazer um negócio desse ou de querer ser beneficiado ao mesmo tempo em que estou praticando um ato criminoso. Então, eu acho que a rede social, se alguém pratica, quem deve pagar é quem pratica, e não a rede social em si. Quer dizer, então, que tem que recuar a imprensa, tem que retroceder ao modelo de alguns anos atrás. Eu não acho que seja recuar, eu acho que ela tem que resgatar o seu papel, que ela deixou esse papel, ela abandonou esse papel. A imprensa não é mais imprensa.
A imprensa hoje ela é assessoria de comunicação, a imprensa formal. Por exemplo, nós estamos vendo hoje o noticiário sobre o julgamento do Bolsonaro. Uns poucos órgãos de comunicação dizem suposto golpe. Sim. Já outros, e esses bem mais conhecidos do que outros, já simplesmente julgamento do golpe. Trama golpista. A trama golpista. Certo? Já tem uma narrativa pronta. Então é uma opinião já passada. Né? É como se ele já estivesse dizendo que houve um golpe, que houve uma tentativa de golpe. Então, como é que se muda essas coisas na imprensa? Bom, aí, Feitosa, é uma pergunta realmente complexa. Né? Pois é, mas porque eles... com o próprio receptor tem alguma forma de passar esse recado e dizer que quer essa mudança? É porque isso depende, é uma questão porque se fala muito na imprensa, imparcialidade, e não é exatamente isso. É uma questão complexa, exatamente porque depende dessa compreensão, não é? Que deve existir. Ou seja, são empresas, embora empresas jornalísticas, mas são empresas, elas têm que pautar a sua sobrevivência. Mas essa sobrevivência não pode ser pautada pela enganação. Ela não pode ser pautada pelo ilusionismo ou pela editorialização, que é isso que você citou agora, do discurso, para atender um determinado lado da balança, porque nós temos aí o lado do governo e nós temos aí o lado da oposição, não é? E sabemos também que não existe democracia sem oposição. O Marechal Otto von Bismarck, lá na Prússia do século XIX, do começo do século XIX, o que é que ele dizia? Existe a democracia a partir de um partido governando e um partido vigiando. Ou seja, é preciso que haja governo e que haja oposição. Se você não tem oposição, é porque não tem governo. O que tem é uma tirania. Então, quando a imprensa se associa a esse modelo tirânico, é que surgem narrativas como essa, que você acabou de relatar. A trama golpista, o golpe de 8 de janeiro, quando, na verdade, é um suposto golpe. Quem está dizendo que foi golpe é a Procuradoria-Geral da República, a partir de uma série de provas bastante controversas que a gente está cansado de ler em vários meios de comunicação independentes e através dos próprios inquéritos que foram disponibilizados, aqueles que puderam, né, ser disponibilizados e que não estão sob sigilo. Mas o golpe propriamente dito, que eles articulam, são as imagens do 8 de janeiro, que não foram disponibilizadas em sua totalidade, porque ali, nas imagens que são colocadas para o público, é uma balbúrdia generalizada, não tem gente armada, não tem tanque, não tem uma metralhadora, não tem soldado, não tem coordenação militar. Como é que pode ser golpe? As imagens do Ministério da Justiça, que são a grande maioria delas, simplesmente sumiram e foram retiradas do processo. Nós temos também, para corroborar esse discurso, uma minuta de golpe. A pessoa diz, olha, a minuta do golpe, como teve agora também a minuta do asilo diplomático. O que é uma minuta? Uma minuta é um pedaço de papel onde eu coloco algumas coisas que eu gostaria de considerar numa escrita final e ali eu coloco para a sua avaliação. Feitosa, essa redação está boa? O que é que eu mudo nesse texto? Aqui vamos fazer... Ninguém sabe nem dizer se houve essa combinação. Só sabe dizer que tem um papel escrito onde se poderia aplicar um artigo 142 que não estabelece. O artigo 142 não estabelece golpe, absolutamente. O que é que ele faz? Um chamamento das Forças Armadas para colocar ordem pública quando há uma situação geral de descontentamento social, que pode causar um caos social. Mas a questão é essa. Então, como é que você tem um discurso que é baseado nesse tipo de prova e a imprensa simplesmente vai, olha, o golpe é a trama golpista. Seria interessante também que essas imagens que foram disponibilizadas, elas pudessem identificar, Feitosa, ponto a ponto, né, para que a gente... por que sumiram? Por que aquele indivíduo, G. Dias, estava lá dando água para determinados elementos? Por que o fotógrafo da Reuters, que é um admirador do Partido dos Trabalhadores, que foi flagrado, inclusive, montando uma cena juntamente com um dos vândalos para quebrar uma das portas lá no Palácio? Acho que você se lembra dessa imagem. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? Eu acho que tem muita narrativa na questão do suposto golpe. Agora, com relação ao julgamento, aí é outra história, né? Porque já ontem o fato principal, aliás, eu estou falando do dia 2 de setembro, tá? O fato principal deveria ser o julgamento do Bolsonaro.
Mas o depoimento do Eduardo Talhaferro ganhou muito mais notoriedade na própria imprensa engajada, na própria imprensa militante, que é onde... Na imprensa tradicional? Na imprensa tradicional. Eles deram um espaço... Isso? Sim, deram um espaço considerável. Eu acompanho para e passo pelas redes sociais e também pelos sites. O depoimento dele ganhou muito mais acesso, né, do que a matéria do julgamento do Bolsonaro. Não estou dizendo que ele ganhou mais espaço no Jornal Nacional, por exemplo, porque isso aí seria atentar contra a verdade dos fatos, porque o Jornal Nacional jamais daria o espaço, talvez uma nota coberta sobre o Talhaferro. Estou dizendo o acesso das pessoas, né? Nos trends... Mas o jornal, eu não acompanhei, que o Jornal Nacional simplesmente ignorou? Não, ele não simplesmente ignorou, ele deu nota coberta, né, com o depoimento do Talhaferro e fez uma grande cobertura em torno do julgamento do Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte, você tem a se notabilizar os trades do Twitter, tem o próprio do Google, que você verifica quais são os assuntos que são mais acessados naquele dia. E o assunto mais acessado foi o depoimento do Talhaferro lá na Comissão de Segurança do Senado da República. Aqui no Piauí, como é que o senhor observa, como jornalista político, como é que o senhor observa a oposição? Tem oposição no Piauí? Tem oposição. Tem oposição. Eu acho que a oposição ela se arregimenta no momento certo, né? Não faz sentido você ficar fazendo oposição, organizando oposição. A oposição ela precisa ser vigilante, apontar os erros. Isso está sendo feito. Não apenas pelos líderes que exercem mandatos, mas também por pessoas que não têm mandato. Nós podemos citar vários casos aqui, mas eu cito o meu caso propriamente dito, né? Eu tenho feito contestações, questionamentos, e como jornalista, eu já disse, jornalismo é de oposição. Aquele que não é de oposição, que não trabalha para transformar a realidade do lugar onde ele vive, ele está fazendo um jornalismo de acomodação. Ele está fazendo um jornalismo de secos e molhados, de armazém de secos e molhados. Está ali como se estivesse disposto à venda. E eu acho que está se fazendo oposição, na medida do possível, denúncias estão sendo encaminhadas para os órgãos competentes e, logicamente, a gente defende também o fortalecimento desses órgãos, apesar, não é, de que muito se fala sobre aparelhamento ao longo do tempo e ao longo da história, mas eu acredito que as coisas estão andando da maneira como se preconiza, não é? Se organiza. Agora, quando você trata oposição para eleição, aí é outra história, não é? Oposição para acompanhamento, para vigilância, para denúncia, para buscar providências junto aos órgãos competentes é uma coisa. Isso é feito durante a gestão. Aquele princípio democrático. É preciso haver governo e oposição, um partido governando e outro vigiando. Que no caso, quando ele diz partido, ele está dizendo um bloco, né? Agora, quando você vai se organizar para o processo eleitoral, aí é outra história. Aí tem o tempo, não é? Muita gente fala sobre tempo aí mais ou menos de 6 meses, de 1 ano, para que você comece a estruturar as bases de uma pré-candidatura ou de pré-candidaturas, porque aí você tem que verificar governo, vice, tem que verificar deputados estaduais, federais, senador, o que é que você vai poder dispor como candidatos ou pré-candidatos para esse tipo de disputa. Mas a oposição ela existe, ela atua e muitos resultados são obtidos através exatamente dessa atuação da oposição. Você imagina se não tivesse a oposição, muitas coisas que hoje acontecem nos órgãos públicos do Estado, muitos abusos que frequentemente acontecem nos órgãos públicos do Estado, se não fossem denunciados tanto por jornalistas quanto por elementos políticos, mesmo com uma voz subtraída pelo aviltamento da imprensa, mas eu acho que as coisas seriam muito mais difíceis. E acho também que a rede social ajuda muito a transpor essas limitações que são impostas pelos meios de comunicação formais. O Progressista tem uma candidata colocada, né? Pelo menos... pré-candidata. Pré-candidata. Margarete Coelho. O PL, Mainha e o senhor. Essa é a estratégia correta? Os dois partidos de oposição terem candidata a governador? Na verdade, eu acredito que são pré-candidaturas, né? Nós não temos ainda candidatos, é importante que se diga, são pré-candidaturas. Existem hoje discussões internas e apresentação de nomes para serem discutidos com a sociedade, no sentido de que essa pré-candidatura, o grande objetivo dela é exatamente fomentar o debate sobre as eleições, verificar quais são os nomes que dispõem de um maior engajamento, de uma maior aceitação, e para que, no momento certo em que se vai definir de fato as candidaturas, você tenha um nome apurado
de maneira criteriosa e que esteja em consonância com a aspiração do povo. No caso do PL, nós temos 2 nomes, o meu e o do Mainha, mas eu acredito que é uma estratégia correta porque nós precisamos chegar, né, a levar essa mensagem do PL às pessoas. Eu entendo que para você chegar é preciso que você construa as várias etapas a partir de um leque, não é, de propostas, de um leque de conversações, não é, de articulações que tanto podem ser feitas do meu lado, através das redes, através da busca de notoriedade junto à população, quanto dele com a experiência política que ele já tem de ex-prefeito 2 vezes, de deputado federal, que também já foi 2 vezes, de ex-presidente da PPM, também 2 vezes. E não se pode negar que o Mainha é um grande líder político aqui no estado do Piauí. Eu jamais colocaria a minha pretensão acima da do Mainha e acho também que ele faria o mesmo, não faria o mesmo em relação a mim. Ele teria o mesmo comportamento e tem o mesmo comportamento em relação ao meu nome. Mas foi uma estratégia definida pela liderança do partido e, logicamente, com isso a gente espera chegar a mais pessoas, para trazer mais pessoas para dentro desse leque do PL. E com relação a candidaturas de oposição, eu acho que deve até surgir mais candidaturas. Quanto mais candidaturas, melhor para a gente discutir o processo. Até porque depois a gente pode reunir todos, não é, para um debate mais amplo dentro do processo eleitoral, da disputa eleitoral. Pois é, o Mainha esteve aqui e eu devo anunciar com muita satisfação que os cortes e a publicação do depoimento dele aqui já passam de 600 mil. Sim, eu vi. Visualizações. Eu vi. Sim, mas o que se sabe, o que corre nos bastidores, é que a preocupação do PL é que a candidatura do PP ela não deixa claro seguir a fidelidade ao bolsonarismo. E a do PL seria justamente para não deixar essa chama, a chama do bolsonarismo. A chama do bolsonarismo. Bom, o PL é um partido do ex-presidente, né? Ele hoje ele foi eleito a primeira vez pelo PSL, Partido Social Liberal, que em 2018. Depois ele foi candidato pelo PL. E é preciso que a gente coloque as coisas muito claramente. Não é que haja assim uma questão de chama do bolsonarismo, porque o próprio Bolsonaro ele tem suficientes ações que garantem, não é, a permanência do seu nome na presidência pela lembrança daquilo que ele fez como presidente da República, apesar dos percalços e da oposição tremenda que ele sofreu de algumas instâncias de poder. Agora, no estado do Piauí, nós temos uma situação totalmente controversa, que é a utilização, muitas vezes, de programas sociais como moeda de troca política. Olha, se você votar naquele camarada, você vai perder o Bolsa Família, vai perder o Bolsa Pesca, que são... Bolsa Pesca agora foi até sinalizado como notícia de um dos maiores escândalos da história recente do nosso país, não é? Agora, com relação à Bolsa Família, eu sou totalmente a favor dos programas sociais. O que eu sou contra é a utilização política que se faz desses programas. Ao dizer isso, você está politizando. Então, quando você associa isso, você observa que quando o Bolsonaro ele assumiu a presidência da República, uma das primeiras ações do Bolsonaro foi instituir o 13º salário do Bolsa Família. Outra ação impactante, mais importante, que hoje as pessoas estão recebendo R$600 no benefício direto do Bolsa Família, porque ele criou essas condições dentro do programa Auxílio Brasil. Então, quando a gente diz a chama do bolsonarismo, ela é mantida pelas próprias ações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou dar outro exemplo aqui, as obras físicas e estruturantes do Bolsonaro. Pegue os governos do PT, porque o governo do PT, ao longo de 23 anos, ele esteve 17 anos no poder, contando agora com esse período atual do Lula. Quais foram as obras estruturantes que o PT trouxe para o estado do Piauí? Agora vamos ao período do Bolsonaro, que foram 4 anos apenas. Ele trouxe 99% do rebaixamento da Avenida João 23. Ficou faltando aí 1% para concluir, que eles demoraram mais de ano para poder trazer para dentro do governo Lula e utilizar como narrativa. E por que foi suspensa em 99%? Porque começou a campanha eleitoral em 2022 e, evidentemente, se entra no período proibitivo para continuação de obras físicas. Então, você dá aquela paralisada para retomar depois do processo político. Vamos a questão dessa rodovia BR-343, que foi completamente recapeada entre Teresina e Parnaíba, ao ponto do então governador jogar uma placa lá no meio da rodovia federal como se fosse obra do estado do Piauí.
e ter sido determinada a sua retirada pelo Ministério Público Federal, porque foi entendido que havia ali uma apropriação indébita. Mas nós temos também aqui em Teresina o mercado do peixe, Feitosa. Aquele viaduto fantástico ali do mercado do peixe que foi prometido ao longo de vários governos petistas. E foi o Bolsonaro que concluiu. Quando ele termina o período de realização da obra no período da eleição, o que é que ficou faltando? As obras de arte, que são aquelas partes laterais e uma parte dos acessos. Mas estava lá 95% a mais concluídas. Nós temos Santa Filomena a Alto Parnaíba, que você conhece bem, a história daquela ponte, a história daquelas pessoas. Eu, quando era editor de municípios do Meio Norte, eu viajei muito ali e as pessoas, para atravessar de um lado para outro, agora mais recentemente, já estava chegando a quase R$300 uma carreta para atravessar na balsa ali de Santa Filomena para o Alto Parnaíba. E foi uma ponte que realmente redimiu a população. Mas te falo em mais duas obras importantes. A BR-235, que garante o acesso com duplicação e com as laterais, para a própria ponte do Parnaíba, lá de Santa Filomena, e a BR-135, que era conhecida ao longo dos governos do PT como a rodovia da morte, porque ela era uma obra inacabada, era uma obra mal feita, uma obra mal estruturada. Foi feita sem qualquer tipo de premissa, né, no sentido de atender a sua verdadeira finalidade. Quando se chega no período do Bolsonaro, ele não apenas conclui. Até o ministro de Transportes, Tarcísio de Freitas, que ficou conhecido como Tarcisão do Asfalto, atual governador de São Paulo, concluiu essa obra, deu a ela uma dinâmica diferente e nunca mais se teve acidentes naquela região. Nesse sentido de que você tinha uma média de 15 óbitos por ano ao longo aí de 5, 6 anos. É só pegar a média do período e muitos amigos meus, inclusive, perderam a vida naquele perímetro ali da região sul do estado. Eu vi até que, na época, num dos nossos vídeos para o YouTube, o senador Marcelo Castro ficou um pouco irritado, porque quando foi concluída a obra, os senadores, alguns deles, fizeram propaganda tentando retirar a participação do Bolsonaro naquela obra. Ora, uma obra que é realizada pelo Ministério dos Transportes, através do DENIT, que é um órgão do governo federal. É uma obra do governo federal. Ou seja, que, na verdade, você não pode personalizar. Mas nós estamos falando do que se realizou. E te dou mais uma obra que certamente não apaga a chama do bolsonarismo no coração do povo do Piauí, que é a duplicação de 26 quilômetros entre Teresina, a partir ali do anel viário, na zona sul de Teresina, até a cidade de Demerval Lobão. Certa feita a gente estava indo para Santa Cruz dos Milagres, eu fiquei impressionado porque eu pensava que ainda estava no anel viário, já estava chegando em Demerval Lobão. Porque é muito mais rápido, o trânsito flui muito melhor. Ficaram faltando 5 quilômetros, mas também que ficou com recurso em caixa, né, dentro do orçamento, foram deixados 57 bilhões de reais pelo governo anterior, e parte considerável para a conclusão dessas obras que eu acabei de citar. E esses 5 quilômetros foram concluídos já também um ano depois, para garantir a notoriedade e a narrativa ao atual governo do senhor Lula da Silva. Esse aí, nessas obras aí, tem participação do então senador Elmano. Elmano Ferrer, que são obras de emendas parlamentares. O Elmano teve muita participação. É importante que se diga que ele deixou, inclusive, recursos para o projeto executivo da duplicação da BR-343 entre Teresina e Altos, que foi, inclusive, anunciada recentemente pelo diretor do DENIT, o Ribamar Bastos. Eles anunciaram, o projeto executivo já foi realizado, já foi consumado, e agora me parece que eles estão buscando recursos para dar início à duplicação propriamente dita. E como político e como jornalista, já que nós falamos aqui em Elmano Ferrer, o senhor encontra algum motivo para o Elmano Ferrer não estar compondo a equipe do prefeito Silvio Mendes? O doutor Elmano é uma figura de grande valor, né? Ele, inclusive, é suplente de deputado federal e pode até assumir uma vaga agora. Parece que foi suscitada essa perspectiva através da imprensa. Eu não conversei com ele sobre esse assunto, estou relatando apenas o que eu li. Tenho conversado bastante com ele, nós não falamos absolutamente sobre isso. Mas eu acho que a equipe do prefeito Silvio Mendes é aquela que ele idealiza para resolver os problemas de Teresina, não é? Os problemas são muitos, a gente sabe como é que ele pegou essa prefeitura, criou-se até uma certa confusão de narrativa, uma hora ficou um rombo, depois ficou como déficit, e rombo é uma coisa, déficit é outra, né? O fato é que estão ali as pessoas mais próximas dele, estão ali as pessoas que realmente fazem parte, não é, do seu circuito interno de convivência, tanto política quanto
partidária de outros tempos do PSDB e agora do União Brasil. Mas o Mano Ferro, ex-prefeito, bem avaliado. Bem avaliado. Né? Ex-senador da República. Bem avaliado. Foi candidato a vereador, me parece que ficou em segundo suplente, apoiando o Silvio Mendes. Ele não teria. Eu acho que é o terceiro, né? Ele não teria condições técnicas. É porque o primeiro suplente é a nossa querida Samanta. Isso. Depois o Pedro Alcântara, que está no exercício do mandato. Né? Aí ele é o terceiro e o Jotinha é o quarto, né? O Jotinha, pois é. Então, com todo esse passado, esse histórico, ele não teria condições de ocupar, de estar ajudando o prefeito Silvio Mendes na administração? Eu acho que sim. Você esqueceu de citar que ele foi secretário de Planejamento de um dos melhores governos que nós tivemos na história do Piauí, que foi o governo do Freitas Neto. Foi um governo técnico, foi um governo compromissado, foi um governo que deixou o Estado em situação de equilíbrio. E ele foi o secretário de Planejamento. Eu acho sim que ele daria uma grande contribuição em qualquer gestão, sobretudo em Teresina, que enfrenta tantas dificuldades. Eu acho até que esse discurso de dificuldade já passou até da conta, né? Porque até mais ou menos no mês de junho, julho, do meio do ano, mas já em agosto e continua com a mesma história de dificuldade. Eu acho que sim, ele daria uma grande contribuição em qualquer governo municipal, sobretudo no atual. Na campanha de prefeito, sempre que tinha uma pesquisa, se procurava associar o nome de Fábio Novo ao nome de Lula e Rafael e o nome de Silvio Mendes a Bolsonaro e Ciro Nogueira. Se bem que, a meu ver, o prefeito Silvio Mendes sempre renegou o bolsonarismo, né? E, mesmo assim, não emplacou em Teresina. Com a sua experiência, o que é que o senhor acha que aconteceu? O que não emplacou? O Silvio, na campanha... Não emplacou a questão de associar. Teresina é uma cidadela irredenta, como diria o nosso Gesualdo Cavalcante, que era seu amigo também. Muito amigo. Verdade, um grande amigo. Pois bem, eu acho o seguinte, que no caso, por exemplo, eu dispenso comparações, eu dispenso esse tipo de escora. Eu acho que a pessoa tem que julgar o que eu digo, tem que julgar o que eu penso. Quem está sendo candidato ou pré-candidato, se eu assumir, por exemplo, a candidatura, quem vai disputar a eleição sou eu. É o Tony Rodrigues. O Bolsonaro é uma liderança nacional. A gente acompanha como líder no princípio do conservadorismo, do patriotismo, da defesa dos valores da família. Mas quem vai disputar o governo sou eu. E outra coisa, é muito ruim quando você nacionaliza a eleição municipal ou estadual, porque você termina conferindo a ela a ideia de que aquele que está na presidência vai jogar todos os recursos para cá. Vai criar ali uma verdadeira ilha da fantasia de investimentos que termina não se materializando. O que é que adianta, por exemplo, o governador do estado do Piauí, Rafael Fontelli, se escorar na imagem do Lula? O que é que adiantou, por exemplo, o Fábio Novo se escorar? O Fábio Novo foi apresentado como futuro prefeito de Teresina. O Lula desceu no aeroporto, o Fábio Novo foi lá e ele nem deu muita atenção, é verdade, né? E precisa ser dita. Mas o Rafael apontou aqui para ele, olha, Lula, que é o nosso futuro prefeito de Teresina. Ele disse, passou direto. Você lembra disso, né? Dessa imagem. Então, veja, não influencia porque as pessoas elas se distanciam e se dissociam cada vez mais desse tipo de narrativa. O que eles querem é utilizar para tentar depreciar, para tentar descredibilizar, como se a credibilidade fosse de Lula. Lula nem prestigia o Piauí. Ele se elegeu em 2022, tomou posse em 2020. Quantas vezes ele veio ao Piauí para prestigiar o menino dele? O menino dele, que é o Rafael Fonteles, que se apresenta como menino de Lula. Porque tem um menino de vó e tem um menino de Lula. Ele é o menino de Lula. Quantas vezes o Lula veio prestigiá-lo? O que é que o Lula já trouxe para o estado do Piauí em termos de investimentos, a não ser promessas? Que são, e a gente sabe, Feitosa, porque nós estamos na imprensa há muitos anos para sermos enganados por esse tipo de retórica farsesca. O Rafael veio dizer que vai investir 1 bilhão na revitalização do Rio Parnaíba. Por amor de Deus, a agência JICA, que é do Japão, é a maior tecnologia, uma das maiores tecnologias do mundo, teve aqui e verificou da impossibilidade das condições atuais, delimitou quais eram as medidas que precisariam ser adotadas ao longo de 30 anos. E nenhuma delas foi implementada, como o estaqueamento das margens, recomposição das matas ciliares e uma série de outras providências que foram anunciadas em 1991 ou 92, me parece que foi no governo do Freitas Neto. Você deve se lembrar disso, né? A JICA, a empresa JICA japonesa. E ali eles diziam tudinho. Eu tenho esse relatório comigo até hoje, meu amigo Cid Castro
Dias me passou isso ainda quando estava como secretário municipal do Firmino aqui na Prefeitura de Teresina. Bom, a grande verdade é a seguinte, só promessa, agora está falando, toda vez que ele vai para o exterior, ele chega dizendo que 50 bilhões que a comunidade europeia, em parceria com o governo do Piauí, vai investir na energia verde. É mais 200 bilhões que a empresa Solátil vai investir na história do hidrogênio verde. É mais 150 bilhões que vão ser investidos nessa viabilização do comércio com outras praças para vender a energia verde. E até agora a gente não viu nada. Ele até inaugurou o porto, que muita gente lá em Luiz Correia chama de Porto Fantasma, né? As pessoas dizem que lá tem muito aquelas containers, mas não tem nada dentro. E até hoje ninguém sabe nem se o calado é mesmo de 10 metros, como anuncia o governo. Porque o calado ele era em torno de 4,5, 5 metros. E é impossível, não é? Pelo que eu conversei com muitos engenheiros portuários, especialistas nessa área, é impossível você ter um calado de 5 metros para atracar qualquer navio, porque o calado é aquela área debaixo do navio. Então, no mínimo 10 metros, parece que é o do Rio de Janeiro, que é também dos mais impactantes do Estado brasileiro. Mas, enfim, me diga aí, aponte qual ação que o menino de Lula trouxe para o Estado do Piauí através do Lula nesses 2 anos, quase 3 anos de governo. O senhor é pré-candidato a governador. O que é que o Piauí está precisando? Primeiro de tudo, o Piauí está precisando se conhecer. Conhecer a sua própria realidade. O que estão mostrando para a gente não é a verdade. A propaganda que o governo mostra, ela é muito diferente daquilo que acontece na vida real das cidades, nas escolas, dos hospitais. Ontem eu recebi uma denúncia gravíssima do Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado do Piauí, mostrando a precariedade lá no Hospital Chagas Rodrigues, em Piripiri, do setor pediátrico. A coisa dantesca que é você adentrar um hospital público do Estado do Piauí. Mas não vou a Piripiri, estou relatando aqui. Mas basta que a gente vá aqui no ambulatório azul do Hospital Getúlio Vargas para buscar o atendimento que é feito ali, o serviço que é prestado ali às pessoas. Sabe o que é que o governador faz? Ele foge da realidade. Ele terceiriza, ele privatiza o setor de saúde, entrega para uma empresa da iniciativa privada através de um sistema de telesaúde que é bastante questionável, que já foi questionado em outros estados através do Ministério Público, que certamente está sendo questionado através da autoridade competente nesse momento aqui no estado do Piauí. Feitosa, o povo do Piauí precisa ter a informação abrangente sobre a realidade de todo o estado. Muita gente que está passando sede hoje numa comunidade rural, ela não tem água, e a responsabilidade é do poder público. Ele não tem que botar água só na cidade, ele tem que atender a população do campo também, o governador, o governo do estado. O camarada que passa sede lá em Cajueiro da Praia, fica limitado à sua realidade, não imagina que isso acontece também nas principais cidades do estado, como a própria cidade de Parnaíba lá perto, como Campo Maior, como Piripiri, como Teresina, que passou 72 horas sem água no último final de semana. Então, tudo isso é negligenciado na informação da própria imprensa engajada, na imprensa militante, que não nos diz essas realidades. E que nós precisamos conhecer essa verdade para tomarmos decisões concretas sobre o destino do governo. Como é que você vai avaliar um governador que não é capaz de botar água na tua torneira? Que avaliação é essa que se está fazendo de 80% para um camarada que não resolve absolutamente nada? Quando se chega a um problema crítico, como a seca agora, vamos falar agora do semiárido. Você tem a pior seca em 6 anos no estado do Piauí, no semiárido piauiense, que chegou até a secar riachos inúmeros naquela região. Sabe o que o governador vai fazer? Vai viajar de novo, vai fazer a sua 14ª viagem, alcançando 25 países em 2 anos e 8 meses. Viaja agora em setembro. É uma atitude digna? A Gespisa, por exemplo, que era uma empresa que precisava evidentemente ser saneada, deixar de se usar politicamente a estrutura da empresa, que foi para isso que ela serviu ao longo dos anos do PT no governo do estado. Eu lembro e volto aqui a falar no governo do Freitas Neto, porque eu tenho admiração, mas eu me reporto ao fato histórico. Quando ele saiu do governo, em 1994, para ser candidato a senador, ele deixou as finanças da Gespisa saneadas. E nós sabemos disso, porque nós acompanhamos isso. O que é que ele fez? Ele pegou o endividamento da Gespisa, que era gigante, e jogou para o Tesouro Estadual, que compunha aí uma dívida de mais ou menos 2 bilhões, 1 bilhão e 900 milhões de reais, na época, 94 que eu estou falando.
E a AGESPISA ficou completamente saneada. É impossível, com uma gestão competente, com uma gestão eficaz, qualificada, comprometida com o povo, de prestar serviço de abastecimento correto, de você falir uma empresa em 20 e poucos anos, do tamanho e com a importância da AGESPISA, como eles fizeram. O governador fugiu do assunto. Ao invés de lutar para resolver, ele entregou para Águas do Piauí, ele privatizou, ou seja, ele não resolve os problemas. Ele simplesmente foge e entrega para os outros para depois cobrar. Você deve ter visto também várias lideranças do governo cobrando a Águas do Piauí, que está com 3 meses que assumiu. Isso, olha, tem que botar água. Passaram 20 anos em silêncio diante do verdadeiro sucateamento, do saque que se praticou contra a empresa AGESPISA. A empresa AGESPISA serviu para eleger deputado estadual, deputado federal, menos para atender a população com água de qualidade. A minha cidade, por exemplo, passou esse tempo inteiro sofrendo e a gente lutando permanentemente, na época como vereador, também como jornalista e agora também na condição de cidadão e de participante das redes sociais, não é? Que é o que eu tenho feito ultimamente. Mas muita questão de água está sendo colocada para debaixo do tapete porque a imprensa não quer mostrar e eu não entendo por quê. Essas pesquisas, qual é a avaliação que o senhor faz? Pesquisa eleitoral? Sim. Eu acho que pesquisa eleitoral ela tem que ser uma coisa para internamente. Essas que colocam o governador como imbatível? Assim, eu acho que é uma peça de marketing. É uma peça de marketing. Ele também foi colocado como imbatível na campanha eleitoral de 2024. Era o ar e eleger o mundo todo. Eleger prefeito em Teresina, em Parnaíba, em Floriano, em Piripiri, em Picos, não sei onde. Em todo lugar do mundo ele iria eleger prefeito. Ele chegou até a utilizar palavras de baixo calão em vários comícios para ofender os adversários. Porque ele achava que iria ganhar com essa impostura da narrativa. Narrativa, ela é imposta de cima para baixo, mas evidentemente essa é uma luta hercúlea, eu repito aqui, Davi contra Golias, não é? A gente sabe quem é o Golias e sabe também quem é o Davi. E muitas vezes aqui no estado do Piauí nós tivemos Davi derrotando Golias. Tivemos em 1947, o José da Rocha Furtado derrotou o general Gaioso, que era egresso de toda uma história de 15 anos do Estado Novo, com o apoio do Leônidas Belo, todas aquelas grandes lideranças ligadas ao getulismo, não é? E o José da Rocha Furtado era um médico humilde, de união, não é? Naquele tempo não tinha rede social, mas o povo entendeu que ele era a melhor alternativa e derrotou os poderosos. Mas eu vou também em 1959, numa história que você mesmo me contou numa certa vez, o acidente que mudou a história do Piauí, com o Chagas Rodrigues, que era um deputado federal, inclusive lutava pelo Porto de Luiz Correia, lá na Câmara Federal, no Rio de Janeiro, na época. Ele era deputado desde 1951. Em 1959, no seu segundo mandato, ele foi chamado às pressas por conta do acidente que tirou a vida do Marcos Parente e do Deberval Lobão, no acidente da Cruz do Cossaco aqui na BR-316, pouco antes de chegar no próprio município de Deberval Lobão. O que aconteceu? Ele foi eleito. Ele era de oposição. Quem era que comandava? Era o Pedro Freitas e o general Gaioso. O candidato era o Dedé Gaioso, que era filho do Pedro Freitas, ex-governador. E toda a classe política, de 26 deputados da época, praticamente 80% estavam com o Dedé Gaioso. E o vitorioso foi o Chagas Rodrigues. Uma coisa muito boa que ele tinha era discurso, oratória e 3 princípios que eu utilizo sempre comigo. Ser verdadeiro, defender o interesse público e nunca ser um robô, para apenas repetir o que os outros querem que você diga. Mas eu também vou mais para cá, na nossa história, de mostrar mais pertinho a história do Mão Santa. O Mão Santa, quando ele foi ao Lucídio Portela pedir para ser candidato a governador pelo PDS, o Lucídio tripudiou dele. Rapaz, Dizem que queria ser vice só. Ah lá, queria ser vice, é verdade. Vice do Átila. Isso. É fato, você tem razão. Queria ser só vice. Do Átila. O Lucidão disse, rapaz, você não é conhecido depois de Buriti do Lopes, eu não vou lhe botar para ser candidato a vice, você vai acabar com a nossa chapa. Aí ele rompeu com o Lucídio, acompanhei tudo de muito... O MDB não tinha candidato? Não tinha, porque o doutor Uol havia já renunciado à condição de candidato, né? Não quis a candidatura pelo PSDB em coligação com o MDB. Ele seria talvez até o vice do Uol. E quando o Uol não foi, o MDB decidiu lançá-lo apenas com o propósito de eleger deputado. Pré-claro de eleger deputados estaduais e federais, segurar a bancada na Assembleia e na Câmara. E o Mão Santa deu a volta por cima, com a história da oligarquia,
conseguiu ser vitorioso. Quantos deputados o Mão Santa tinha? Começou a campanha, é bom a gente resgatar a história, com o Nilson Sá, você lembra? Demais. Nilson Sá com o cabelo bem aqui nas costas, cabeludão, e o Mão Santa e um bigodão emplumado. E o bigodão andando aí pelo interior. Aí, quando passou para o segundo turno, aí correu todo mundo. Corre todo mundo. Então, vamos aqui ao Mão Santa, já avaliando aqui a história que nós falamos há poucos instantes, da supremacia da coligação do PFL com o PDS. Né? Isso. O candidato Átila Lira, do PFL, tinha de 30 deputados, ele tinha um apoio de 28. Só tinha 2 deputados com o Mão Santa. Até o Marcelo Castro, que era do MDB, tinha mudado para o PDS. Não sei se você se lembra. Marcelo Castro, no primeiro turno, estava com Átila Lira. No PDS. Ele estava, inclusive, filiado ao PDS. Ele chegou a se filiar ao PDS, estava exercendo mandato. Ele tinha saído na janela partidária, deixou o PMDB e foi para o PDS. E depois ele aderiu. Foi um dos primeiros que aderiu. No segundo turno, ele aderiu. É verdade. Então, de 30 deputados, 28 com o Átila, 2 com o Mão Santa. De 145 prefeitos, 3 com o Mão Santa, 142 com o Átila. Veja bem, quem estava com o Mão Santa? O Al Ferraz, o Chico Filho e o Zé Donato Linhares, que eram prefeitos de Uruçuí e, se o espírito não me engano, de Bertolinha. Então, eles 3 estavam com Mão Santa, de 145 prefeitos. O que mais? De 2.100 vereadores à época, 1.600 apoiavam e apenas 400 e pouco ou 500 apoiavam o Mão Santa. Então, você vê que era uma supremacia. E o Mão Santa dobrou. Como eu estou mostrando para você, tem outros exemplos. Eu não queria citar, mas é fato. Em 2002, o Wellington tinha pouco mais de 12 pontos percentuais contra 47 do Napoleão no começo da eleição. Em 1996, o Firmino tinha 4 pontos percentuais contra 52% atribuídos ao doutor Alberto aqui na disputa pela Prefeitura de Teresina. Então, nós estamos repletos de exemplos onde as pessoas humildes como nós, que chegam aqui com a vontade determinada de fazer alguma coisa para mudar a realidade do Estado, podem, através dessa coragem. Eu acho que é preciso ter a coragem da verdade. Uma vez escolhido candidato do PL, o senhor, no seu interior mesmo, o senhor acredita que possa derrotar o governo? Eu acredito, Feitosa. Tanto acredito que estou aqui colocando meu nome. Muita gente já me perguntou isso, e eu acredito. E as pessoas também acreditam. As pessoas com quem eu tenho conversado, elas sempre me falam muito sobre isso, Davi contra Golias. Ninguém acreditava que o pequeno Davi fosse derrotar aquele gigante filisteu com uma funda e uma pedra. E aqui nós estamos com a palavra e estamos também com a caneta, não é? Com a escrita. Então é a funda e a pedra do Davi contra o gigante Golias, que está aí com seus 80% de pesquisas fajutas, diga-se de passagem. Você lembra agora na campanha de 2024 que o próprio Fábio Novo chegava no começo do processo de decisão, ali já uma semana antes do pleito eleitoral, eles lançaram várias pesquisas, todas o davam como vitorioso no primeiro turno, é só resgatar. E o resultado foi outro bem diferente daquele que a gente viu. Então, eu não acredito nesses 80% e nem acredito nessas pesquisas. O que eu acredito é na conversa com a população e no convencimento que nós vamos repassar ao povo, se formos escolhidos, tanto eu quanto o Marinha temos condições de ter esse diálogo aberto, franco. É como eu estou dizendo, é falar a verdade, ser verdadeiro. Jornalista Antônio Rodrigues, uma última pergunta aqui. Como é que estão os seus vídeos? Qual é a audiência dos seus vídeos? Eu tenho acompanhado bastante. Eu também acompanho você. Feitosa, eu estou muito feliz com o alcance das redes sociais, né? Sobretudo no YouTube e no Instagram. Eu também utilizo bastante o TikTok, que tem um alcance formidável, mas é uma mídia que eu ainda preciso me acostumar. Né? Eu gosto mais da linguagem do Instagram. E o YouTube, hoje nós estamos com 196, 197 mil inscritos. No Instagram já chegamos a 75.500 em acho que uns 6 meses. 6 meses mais ou menos, de lá para cá. Porque eu não usava o canal para fazer os comentários, né? Eram esporádicos e eu usava mais para registros sociais. Eu estou aqui num restaurante, tirava uma foto. Acho que a maioria das pessoas fazia isso. Quando eu percebi esse potencial, automaticamente eu comecei a migrar o conteúdo para conteúdo jornalístico. Então nós saímos aí mais ou menos de 2 mil para quase 80 mil em mais ou menos 8 meses, vamos colocar aí 8 meses do começo do ano para cá. Então hoje, juntando todas as redes, nós temos em torno de 350 mil seguidores. E não crescendo. A média de visualizações no YouTube ela já chegou
a 39 milhões e alguma coisa, nesse período mais ou menos de 3, 4 anos. E no Instagram, a média de visualização é... Eu posso consultar aqui rapidamente? Parece que é 3 milhões e alguma coisa. E assim, tem condição de dizer assim, diário? 2 milhões e 100 mil views por cada 28 dias. Por cada mês, né? Mas já chegou a 3 milhões e 600. Aí ele vai, depois volta. Então isso dá o quê? Se dividir por 30 dias? Por 30 dias, puxa vida, dá muitos views, né, Feitosa? Dá muitos views por dia. Por cada vídeo, a gente tem uma média de 20 mil acessos. Por cada vídeo, em média, não é? Agora, logicamente, se eu postar um vídeo hoje, eu acompanho aquele vídeo para verificar o engajamento, os comentários, etc. Mas eu deixo de acompanhar os outros para trás, que continuam tendo acessos, né? Porque muita gente, rapaz, cadê aquele vídeo da Gespisa? Cadê aquele vídeo lá de Campo Maior, que você fala sobre o açude, a construção do açude? Tem muita gente que gosta de questões históricas também, culturais, não é? Então, esse acompanhamento a gente termina não fazendo, por conta do tempo que é escasso, né? Mas eu estou muito feliz com o alcance das redes. Mais um aqui, ligeirinho. Tem muito processo? Eu hoje não tenho. Eu já tive muito. Já cheguei a 52. Mas limpou limpou a barra. Limpou a área? Limpou a área, porque são processos de imprensa, né? São processos que a pessoa tenta mais silenciar, objetivando com que você se iniba de críticas futuras. E aí, logicamente, que a justiça sabe que nós temos, apesar dos contratempos que temos vivenciado nos últimos tempos, com essa tentativa de impostura de uma censura prévia, mas o magistrado sabe que nós vivemos num Estado democrático e de direito, a liberdade de imprensa e de expressão é uma máxima, e lá nós não estamos atacando ninguém, a pessoa de ninguém. Ali o que a gente fala é de assunto público, assunto que interessa ao povo, da tentativa de resolver, né? Jornalista Tony Rodrigues, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Sem dúvida nenhuma, foi um depoimento que vai contribuir bastante para a história desse Estado. E desejamos sucesso aí na sua trajetória. Obrigado a você, Feitosa. Muito grato também aos seus espectadores pela paciência de nos ouvir e, logicamente, esperando contar com mais audiência para o futuro próximo, não é? Audiência e engajamento. Tranquilo. Valeu. Tranquilo. Fiquem com Deus.